Só uma curiosidade: o Salmo 73, eu estou falando apenas Salmo de número 73, por ser um livro de cânticos, geralmente muita gente não classifica como capítulos e apenas como números. Então, Salmo de número 73, versículo de número 13, nós vamos ler por enquanto só esse versículo de número 13, mas com o passar da mensagem nós vamos percorrer todo o capítulo 73, mas para não ser uma mensagem tão extensa, eu quero convidar você a acompanhar comigo, versículo de número 13, diz assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Quero ler novamente. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Amém. Podeis aceitar. Amém, porque é a palavra de Deus, mas é um dos textos que dá mais vontade de dizer misericórdia, mas que o Espírito Santo fale em nome de Jesus. Aqui esse salmo, ele foi escrito por um homem chamado Asaf, e há de se ficar admirado dele falar que em vão é purificar o seu coração e lavar as suas mãos da inocência, porque Asaf era um homem que vinha da tribo de Levi. Ele foi consagrado e separado para Deus desde o ventre da sua mãe. A tribo de Levi foi aquela tribo que não recebeu nenhuma herança quando foram divididas as terras. Essa tribo ficou totalmente separada para cuidar da casa de Deus, cuidar da obra do Senhor. Então foi um homem que foi instruído desde pequeno, desde criança, ele foi instruído nos princípios de Deus, e agora ele chega a dizer que em vão ele tem servido a Deus, em vão ele tem buscado a Deus. Asaf estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. Asaf estava vivendo uma crise na sua fé, e eu quero intitular essa mensagem como fé em crise. Se nós formos percorrer a Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitos homens e mulheres de Deus que entraram em crise em um determinado momento, como por exemplo o profeta Elias, um homem que clamava a Deus, descia fogo do céu, Deus deu vitória com relação aos profetas de Baal. Daqui a pouco ele orou, a chuva cessou, e então uma mulher pelo nome Jezabel o ameaçou de morte. E quando veio aquela ameaça, Elias, ele começou a ficar um tanto angustiado. Um homem com toda essa intimidade, com todo esse poder diante de Deus, agora ele entra em uma caverna. E quando ele entra na caverna, ele começa a desejar a morte. Por quê? Porque a fé de Elias estava em crise. Um outro exemplo, Jó, o homem temente a Deus, que se desviava do mal, o homem o qual Deus deu testemunho dele, mas chegou um momento que a crise era tão grande que chegou a afetar um pouco a fé dele, e ele disse: maldito seja o dia em que eu nasci, porque a fé dele, de certa forma, foi abalada. E nós estamos aqui agora, observando um texto qual Asaf escreveu, e ele escreveu pelo menos 12 salmos. Ele escreveu o salmo de número 50, e uma sequência do salmo 73 até o salmo 83. O nome Asaf significa Deus
o ajudou. Você pode dizer isso? Deus o ajudou? Agora olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: Deus vai te ajudar. Irmão Rosinha, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Assim como Deus ajudou Asaf, Deus vai me ajudar e Deus vai te ajudar. Ele tem nos ajudado, por isso nós estamos aqui. Asaf era um homem o qual era referência em Israel. Quando a Arca da Aliança foi roubada, quando ela foi resgatada, a Bíblia diz que Asaf estava lá, e ele louvou a Deus com uma intensidade muito grande, que aí o rei Davi tirou as suas vestes de rei, tirou a sua coroa. Ele disse: eu não estou me importando com a minha posição, eu quero é adorar a Deus. Asaf conduziu aquele momento de louvor e adoração. Mas como pode um homem como esse agora falar que em vão ele tinha purificado o seu coração? Vamos observar através do texto alguns motivos. Vamos destacar isso, ao ponto do coração dele ficar afligido. E o texto, todo o capítulo, ele enfatiza a palavra coração, e ele fala cerca de 6 vezes. O coração de Asaf foi invadido por essa crise. O versículo 2, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Um homem o qual nós rapidamente ouvimos o seu perfil, um homem de Deus, agora diz que quase se desvia, quase se afasta do Senhor. E ele começa a fazer o contraste, a comparação dele sendo justo com relação aos ímpios. Por isso, nesse versículo 2, ele começa dizendo: quanto a mim. E o versículo de número 28, ele diz também: mas para mim. Ele faz essa comparação, e quando ele começa a fazer essa comparação, vem inveja no coração dele, diz o versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Imagina um homem como Asaf, um homem que servia a Deus, agora começar a invejar os ímpios, começar a invejar os soberbos. Ele começou a fazer essa comparação. Ele começou a dizer que os ímpios tinham o seu corpo forte, o corpo sadio. Os ímpios não eram afligidos, mesmo que eles falassem arrogantemente. O versículo 9, ele diz que os ímpios erguem as suas bocas contra os céus. O final do versículo 12 diz que os ímpios aumentam as suas riquezas. E Asaf, um homem que vivia de ofertas, um homem o qual estava enfrentando tantas dificuldades, e aí tanto o justo como o ímpio passam essas dificuldades. É isso que o texto quer dizer para mim e para você. Não é porque você é crente, não é porque eu sou crente que nós não vamos passar crise financeira. Não é porque você é crente e eu sou crente, nós não vamos adoecer. Bateram no meu carro há pouco tempo, não é porque eu sirvo a Deus que não vai acontecer acidentes comigo. A diferença entre o ímpio e o justo é que um crê e outro não crê. No mundo nós teremos aflições. Asaf já estava sendo influenciado por essa teologia que existe hoje, que se chama teologia da prosperidade, que o crente tem que ter o melhor carro, que o crente tem que ter a melhor casa, que o crente tem que ser rico. Isso não é uma realidade no nosso meio. Eu sei que Deus nos abençoa, que Deus é um Deus de prosperidade, que Deus é um Deus de bênçãos, mas nem sempre eu vou poder, por exemplo, comprar um carro zero, morar numa mansão.
Nem sempre pode acontecer isso. E aí, Asaf, acredito eu, que ele ficou começando a olhar a casa dos ímpios. Eu quero que você mentalize comigo. Eu quero que você feche os teus olhos. Vamos pensar como poderia ser a casa de Asaf. Pense numa casa pequena. Ele morava com seus 3 filhos e uma filha, e sua esposa. 6 pessoas morando em uma casa pequena. Uma casa a qual a madeira estava um tanto desgastada. Quando chovia tinha muitas goteiras. As paredes estavam um tanto rachadas. O reboco caindo, pense desse jeito. O piso era de piso batido. O banheiro, vamos pensar, talvez tivesse apenas uma cortina. Naquele tempo não existia água encanada, nem energia. Asaf talvez não tinha dinheiro nem para comprar uma lamparina. Esse era o estilo de vida de Asaf. Talvez a sua esposa ou seus filhos estavam doentes, e ele chegava em casa quando vinha da igreja, quando vinha do santuário, quando vinha do templo. Por isso ele diz isso: porque os ímpios não adoecem, porque os ímpios aumentam as suas prosperidades. Agora, depois de você visualizar mais ou menos a casa de Asaf, imagine, dá para entrar em crise ou não? Se começar a olhar para o homem, entra em crise. Mas se você olhar tão somente para o teu Deus, você não vai fazer comparação com o ímpio, mas você vai dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei quem eu sou em Jesus, eu sei para onde eu vou, eu sei que se eu morrer hoje, eu sei que eu vou partir para o céu, eu vou ver Jesus face a face, eu sei, eu tenho essa convicção. Eu não posso olhar para a prosperidade dos ímpios, aquilo que o mundo oferece, não, porque Deus tem algo melhor para mim e para você. Essa inveja tomou conta do coração de Asaf. E quando tomou conta do coração de Asaf, ele chegou a essa conclusão. A primeira conclusão que ele chegou foi que, então, em vão eu tenho servido a Deus, em vão eu tenho vindo para a igreja, em vão eu sou dizimista, em vão eu venho para a escola dominical, em vão eu tenho me santificado, em vão eu abro mão das tentações, em vão são tantas coisas. Mas eu quero dizer a você que não é em vão. Eu quero dizer a você que Deus vai honrar a tua fé. Eu quero dizer a você que o melhor que nós podemos fazer é servir a esse Deus verdadeiro. Pode até ser que você não tenha tantas condições financeiras, mas há uma herança no céu para você, uma herança que se chama vida eterna. Dinheiro nenhum pode pagar isso. A alegria do ímpio, ela é passageira. A beleza é passageira, tudo isso vai passar. Mas eu quero dizer, vida eterna não passa. Salvação não passa. Então, ele começa a ser afligido. Vá comigo no versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Essa aflição vinha de quem? Eu entendo que aflições podem vir de várias maneiras. Pode ser que alguém esteja me injustiçando, é uma forma de eu ser afligido. Uma pessoa me calunia, levanta um falso. Então, quem foi caluniado sabe muito bem o quanto isso incomoda, o quanto isso dói.
o quanto isso aflige. Então, em primeiro lugar, pode ser por uma injustiça. Em segundo lugar, pode ser por aquilo que eu fiz e eu estou colhendo. Eu colho aquilo que eu planto. Isso é uma realidade, a Bíblia deixa isso claro. Em terceiro lugar, pode ser o próprio diabo tentando me oprimir, tentando lhe oprimir para tirar a nossa fé e então entrarmos em crise. Mas para minha admiração e para sua admiração, ontem eu estava refletindo nessa palavra e Deus chegou a me dizer e mostrar na sua palavra que muitas aflições que nós estamos enfrentando, muitas das vezes, sabe quem é o causador? O próprio Deus. O próprio Deus para nos tratar. Asaf estava sendo afligido por Deus para ser tratado dessa inveja. Asaf que ia todos os dias ao templo, que era um homem que cuidava do altar, cuidava dos mínimos detalhes. Entretanto, ele não tinha uma experiência profunda com Deus. E se nós não tivermos uma experiência profunda com Deus, a tendência é ficarmos confusos e fazendo perguntas: por que Deus permite isso? Por que acontece isso na minha vida? E se há uma crise tamanha aí, a nossa mente fica um tanto duvidosa e tantas pessoas estão frequentando igrejas, estão entrando em crise, sabe por quê? Porque não encontram respostas para isso. Eu não quero dizer que eu tenho respostas para tudo. Asaf procurou, ele não achou, ele procurou respostas em si mesmo. Talvez ele procurou respostas na filosofia. A filosofia até tem muitas perguntas, mas respostas ela tem poucas. Mas aí foi quando ele entrou no santuário de Deus. Se você chegou aqui confusa, se a tua fé está em crise, eu quero dizer que você veio ao lugar certo para Deus falar o teu coração. Nessa noite é uma noite em que Deus quer esclarecer ainda mais a minha mente e a tua mente. Por que é que nós estamos sendo afligidos? Então nós precisamos ter discernimento para entender isso. E agora, há 2 anos e pouco, quase 3 anos, lá em casa nós temos enfrentado a questão da doença. Kátia passou por uma cirurgia há poucos dias atrás, e eu comecei a me perguntar: Senhor, qual é o propósito? Isso é o diabo? É o Senhor que está permitindo? É o Senhor que está fazendo? O que foi que eu fiz que isso veio até as nossas vidas? E eu fui levado a um momento de reflexão. Embora triste, embora angustiado, porque não é fácil você lutar 3 anos tentando descobrir, investigando-se aos mínimos detalhes, e nada da medicina poder resolver, nada da medicina dar uma resposta concreta. E eu fiquei pensando depois: só pode ser um propósito de Deus querendo tratar alguma coisa nas nossas vidas. Porque o homem mais sábio da Bíblia, ele disse que é melhor a tristeza do que a alegria. Entenda aí, ninguém gosta de tristeza, mas ela tem um propósito. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 3, diz que melhor é a tristeza do que a alegria, porque a tristeza do rosto faz melhor o coração. O propósito é esse: tratar o nosso coração, tratar a nossa vida, tratar o nosso caráter. Aí você pode pensar: que coisa é essa de falar que Deus pode causar uma aflição? Sim, eu tenho base bíblica de sobra para isso. Quando nós vamos a Jó disse: sabe o que? Deus, é Ele que abre a ferida
e Ele que cura, Ele que trata, Ele que passa o bálsamo. É Deus que abre a ferida muitas das vezes, é Deus que lança a aflição muitas das vezes. E nós temos que entender isso. Através dessa aflição, através dessa luta, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que buscar mais resposta de Deus, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a palavra do Senhor, eu tenho que me santificar mais, eu tenho que me consagrar mais. Senhor, me mostra qual é o teu propósito. E sabe qual era o propósito dele na vida de Asaf? Asaf se aproximar mais do Senhor e deixar de ter inveja dos ímpios, porque ele estava naquela situação crítica, naquela dificuldade financeira, mas ele poderia ser muito alegre na presença de Deus, porque Deus para as nossas vidas é suficiente. Não adianta ter uma conta bancária gorda, não adianta andar num carro zero, morar numa mansão, e de repente muitas pessoas desse tipo têm colocado um revólver na cabeça e têm se suicidado. Mas um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele tem alegria em Deus, ele é preenchido. Isso é passageiro. A presença de Deus é o melhor que pode acontecer nas nossas vidas. Mas Deus pode ser o causador. Eu quero repetir, Hebreus capítulo 12, versículo de número 6, diz a palavra do Senhor: Deus corrige a quem ama e açoita a todos quanto recebe como filho. Deus corrigir a quem ama é fácil de entender, mas ninguém quer ser açoitado. Eu não quero levar minha filha ao médico e ver lá tirando o sangue dela. Não quero, mas eu faço aquilo para o bem dela. Eu não quero levá-la lá para ela ser furada e ser vacinada, porque eu sei que ela não gosta, eu sei que vai doer, mas eu levo porque eu a amo, eu não quero ver ela doente. E isso muitas das vezes Deus faz comigo e com você, para o nosso bem. Eu não quero ir mais para a igreja não quero mais saber de igreja. Asaf estava totalmente em conflito, e é uma das primeiras coisas que acontecem, a pessoa dizer: eu não quero ir mais no templo, eu não quero ir mais no santuário. Aí Deus: peraí, você vai ser afligido, você vai ter que buscar resposta na minha casa, você vai ter que ouvir uma palavra como essa. Eu vou te levar lá para que você entenda qual é o meu propósito. Salmo 119, versículo 67. O salmista diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. A aflição gerou no coração do salmista obediência. E Asaf passou por isso. E diz o versículo 15: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Asaf ficou preocupado com aqueles outros que estavam na casa de Deus. Ele disse: eu estou em conflito, estou com a minha fé em crise, e não quero passar isso para os meus irmãos, porque pode ser que afete a fé deles também. O zelo de Asaf. Aí então o versículo 16 diz que ele começou a compreender, e quando ele pensava em compreender isso, ficou sobremodo perturbado. Aí então o versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. O fim deles quem? O fim dos ímpios. Quando nós entramos no santuário de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Nós não podemos sair da mesma forma. É uma palavra de confrontação para nos tirar da zona de conforto. Eu sou o Asaf de hoje, você é o Asaf de hoje. Estamos no templo, estamos no santuário de Deus.
somos dizimistas, somos ofertantes, louvamos, glorificamos a Deus, mas talvez estamos em crise. Mas a nossa crise, ela tem que acabar quando nós chegamos no templo numa postura diferente. Ele insiste em dizer: até que entrei no santuário de Deus. Mas espera aí, ele não entrava todo dia? Mas aquele dia foi diferente. Ele abriu o coração, ele se rendeu a Deus e disse: eis-me aqui, Senhor, eu não aguento mais, fala o meu coração. Eu digo a você que se você chegou numa postura como essa, clamando a Deus, Deus tem resposta para a tua vida. Deus ajudou Asaf, Deus vai te ajudar. Ele entendeu o fim deles. O final do versículo 18 diz que o fim deles é destruição. E Asaf agora começou a se arrepender. Ele começou a compreender a situação dele, e no versículo 21, ele diz: assim o meu coração se azedou, o meu coração se amargurou, eu era um homem amargo, ao ponto de sentir picadas nos meus rins. Quantos cristãos nós temos amargurados, cristãos azedos, que para vir para uma escola dominical é um peso, para vir num culto de oração é um peso, porque quando se tem uma vida amargurada, tudo é ruim. As cadeiras brancas eram desconfortáveis, temos cadeiras novas agora, mas também não presta. A acústica da igreja também deixa muito a desejar. E aí se vai colocando vários problemas. O ministério de louvor errou, não ensaiaram tão bem, essa palavra não era a que eu queria escutar, mas é a que Deus quer falar a você. Porque eu não estou aqui só para pregar o que a igreja quer escutar. Eu tenho compromisso com Deus. Se eu chegasse aqui e pregasse que muita gente ia enriquecer, que muita gente ia receber a chave de vitória, no final eu ia receber um bocado de tapinha nas costas, mas eu não ia dormir em paz com Deus. Eu prefiro pregar uma palavra de confrontação e quando eu me deitar, eu dizer assim: louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, que mais uma vez, mesmo sem eu merecer, eu pude ser instrumento nas tuas mãos, pela tua graça e pela tua misericórdia. Tenha alegria em Deus. Se você ficar com o seu coração amargurado, isso vai somatizando. O salmista sentiu, sabe o que? Doença nos rins, aquela tristeza, aquela amargura, doenças psicossomáticas foram se alastrando pelo corpo de Asaf. Mas então ele diz no versículo 22: assim me embruteci. Ou seja, eu estava com a mente bruta. Aí ele faz uma comparação: eu nada sabia, era como um animal perante ti. Olha que comparação ele fez. O quanto ele se achou ignorante de não entender a diferença entre o ímpio e o justo. Aí agora ele entende, Deus dá a resposta a ele, e ele diz: todavia estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela minha mão direita. Asaf entendeu que Deus o estava segurando, e Deus tem te sustentado.
Deus tem te segurado. Ele demonstrou ali confiança. Agora eu confio plenamente em Deus. Está vendo como foi bom ele ter passado por aflição? Ele agora começou a dizer: agora eu entendi que o Senhor tem me sustentado com a tua mão direita. Agora eu entendi que eu vou ser recebido em glória. O versículo 24 diz isso: guiar-me-ás com o teu conselho. Ou seja, Deus está me guiando, e depois me receberás em glória. Deus vai me receber, Deus vai te receber em glória. Isso significa ser recebido no céu. A palavra no original, o verbo hebraico, que foi traduzido aqui como receber, ele só aparece 3 vezes na Bíblia. Se você for lá no comentário Champlin, ele vai fazer questão de destacar isso. A primeira vez que aparece é quando Enoque é destacado como era um homem que andava com Deus, um homem que fazia a vontade do Senhor. Ele não era perfeito, mas ele andava com Deus, ele queria fazer a vontade do Senhor constantemente. Aí diz que Deus para si o levou, Deus para si o recebeu, Deus para si o arrebatou, e ele foi recebido no céu. É a primeira vez que aparece o verbo. A segunda vez, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, quando fala que Elias foi arrebatado, que veio uma carruagem de fogo, separou Elias de Eliseu, e Elias foi levado de um redemoinho. E aquela palavra que aparece lá no original é a mesma essa, que é recebido em glória. Assim como Enoque foi para o céu, assim como Elias foi levado para o céu, assim como Asaf estava dizendo que ia ser recebido no céu em glória, Deus tem um lugar de glória para mim e para você. Por isso eu digo a você: não desista, permaneça firme, continue perseverando. Não é vão, não é vão. Você está aqui. A conclusão de Asaf muda completamente. Eu disse que a primeira conclusão dele foi dizer que vão era servir a Deus. A segunda conclusão de Asaf é a partir do versículo 25, quando ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? Na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou seja, tudo aquilo que ele estava desejando, ele está dizendo: nada disso pode substituir a tua presença. A presença de Deus, ela é insubstituível. Tem muita gente querendo preencher o vazio do coração com muitas coisas, mas nada pode preencher o vazio do nosso coração. E eu chego a dizer que esse vazio que existe dentro do ser humano foi o próprio Deus que criou. O ser humano não pode viver sem Deus, mas o pecado faz que o ser humano ele esteja cego, ele é morto em seus delitos e pecados, e então ele fica procurando alguma coisa para lhe trazer prazer, para lhe preencher. Aí vai para as drogas, para trazer o que? Alegria. O camarada fica muito doidão, fica muito ligado, fica alucinado e diz: eu quero é isso, eu quero é alegria, eu quero prazer. Aí vai para a prostituição e quer arrumar muito dinheiro, e compra uma roupa nova, e compra um sapato novo. Tudo isso é muito bom, isso nos traz uma alegria, mas é uma alegria muito superficial. E Asaf está dizendo: eu não tenho nada a mais de desejar, a não ser a tua presença. A tua presença é suficiente para a minha vida. A quem tenho eu no céu, senão a ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Ou seja, Deus é que é a minha herança. Não tem herança melhor. Não tem herança melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Nada é melhor, nada é prazeroso. A
a minha porção para sempre é o Senhor. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, se apostatando, se desviam de ti. Fim trágico. Fim de pessoas que se afastam de Deus. E eu digo que muitas das vezes se afastam porque na realidade não eram de Deus. Fé superficial. Está na igreja, mas nunca teve uma experiência profunda com Deus. E se não tiver experiência profunda com Deus, não tiver um novo nascimento verdadeiramente, não consegue resistir. A carta de Pedro chega a dizer que eles saíram de meio de nós, porque na realidade não eram dos nossos. É uma realidade. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Bom é aproximar-me de Deus. Nós temos que nos aproximar cada vez mais. Vida cristã é um processo. A vigília que nós tivemos há uns dias atrás, o tema foi: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6, capítulo 3. Oséias capítulo 6, versículo 13. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu digo que as crises que nós estamos enfrentando, sabe por quê? Porque a nossa fé é superficial. Quer vir na igreja só no domingo. Não tem uma disciplina de oração. Não ora todos os dias. Não busca a presença do Senhor todos os dias. Prefere ocupar o seu tempo com novela, com jogo de futebol. Eu não quero dizer que eu não assisto jogo de futebol. Pode até ser que eu assista, mas eu tenho meu momento específico de meditar na palavra de Deus. E eu não sou super crente. Eu não quero dizer aqui que eu nunca tive a minha fé em crise. Já tive a minha fé em crise. Já tive os meus conflitos. Já tive as minhas dúvidas. Mas Deus sempre foi me trazendo para perto. Deus sempre foi me cercando para que eu pudesse ter um encontro maior e mais profundo com Ele. E eu preciso disso constantemente, porque para mim, bom é aproximar-me de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, eu reconheço quem Ele é. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é majestoso. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele sabe o meu limite. Salmo 103, versículo 14 diz lá que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus é um Deus todo-poderoso e eu sou apenas pó e cinza. E sem Ele eu não posso nada. Pronto. Por isso que eu não gosto de estar apontando o pecado de ninguém. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu vejo um Deus santo, um Deus puro, ao ponto de fazer como Pedro. Pedro queria se esconder de Jesus. Mas se eu fizer isso aqui, me distanciar de Deus, aí eu vou começar a olhar para as decepções da vida. Para as decepções dentro da igreja, eu vou ser claro. Porque dentro da igreja nós temos decepções. Porque a igreja é tanto humana como é divina. Deus não falha, Deus é perfeito, Deus não decepciona ninguém. Quem pode te decepcionar, sabe quem é? Eu. Algum irmão, alguma irmã. Pode ser, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos.
Mas se você nasceu verdadeiramente em Cristo, nada vai te tirar da presença dele. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Não tem desculpa. Ah, foi isso, foi aquilo. Não. Sou eu tenho que ser responsável de assumir os meus atos. Eu virei as costas para Deus. Sabe por quê? Porque não busquei me aproximar dele. Mas quando nós buscamos a nos aproximar dele, ei, você que está desanimado, desânimo passa rapidinho. Não vai precisar tomar remédio, não vai precisar você fazer muitas outras opções. Não, o teu coração vai ser tratado de tal forma por essa aproximação de Deus, que você vai ter uma alegria plena, uma alegria que o mundo não pode te oferecer. Claro, não estou descartando a medicina, de maneira alguma. Se for preciso fazer alguma terapia, tomar alguma medicação para que a questão dos hormônios se normalizem, pode ser que aconteça. Mas a maioria esmagadora, sabe onde é a doença? Na alma. Remédio não cura doença na alma. Só Jesus. Só Jesus. É só Deus. É só se aproximando dele. É você dobrando o seu joelho e dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu quero me aproximar mais de ti, para que isso seja resolvido. Agora, uma outra coisa para nós finalizarmos, nesse versículo 28: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Sabe por que Deus permitiu na vida de Asaf, ou Deus fez? Para servir de testemunho. Para servir de testemunho, para que eu e você possa anunciar todas as suas obras. Eu dizer: eu fui afligido, eu fiquei angustiado, eu me entristeci porque eu sou limitado, mas eu dou graças a Deus por tudo, porque no meio da aflição Deus sustentou. No meio da aflição Deus não deixou faltar nada. No meio da aflição Deus me sustentou com a sua mão direita, porque se não fosse Ele me sustentando, eu nem estaria aqui. Se não fosse Ele gerando fé no meu coração, perseverança, isso não pode vir de mim. De mim não pode vir nada de bom, não, porque eu tenho uma natureza caída. Mas vem quem? Vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você, mesmo você errando, mesmo você pecando de vez em quando, mas o Espírito Santo habita em nós e nos faz crer, nos faz perseverar, nos faz insistir e dizer o que diz o versículo 1. Eu deixei para ele, para o final. Verdadeiramente Deus é bom. Verdadeiramente Deus é bom. E acabou. Pode até ser que eu não entenda o que Deus faz, mas Ele continua sendo bom. Você pode ficar em pé. Temos Asafes no nosso meio, tenho certeza disso. Temos pessoas que estão com a sua fé em crise. Eu não sei qual a área que você tem sido afligido e afligida, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus te fez entrar no santuário dele nessa noite. Eu poderia dizer que esse versículo 17, que fala que Asaf entrou no santuário de Deus, foi o divisor de águas. A história dele mudou ali. Eu quero dizer que a tua história pode ser mudada aqui nessa noite.
a tua aflição pode ser cessada. Acredito que por isso que o nome dele significa também, tem outros significados, mas eu quero destacar esse. Deus o ajudou. Asaf saiu dali com uma postura totalmente diferente. O segundo livro das Crônicas nos mostra a inauguração do templo de Salomão, que até tentaram imitar agora, há pouco tempo foi inaugurado. Sabe quem estava lá na inauguração do templo? Asaf, que estava pronto a dar um chute no pau da barraca, como se diz, dar um chute no pau e dizer: eu vou desistir da minha fé. E sabe o que foi que aconteceu no dia da inauguração do templo? Enquanto Asaf estava louvando, enquanto Asaf estava adorando a Deus, o templo se encheu de glória, de tal maneira que os sacerdotes nem sequer podiam ficar em pé. O homem que estava com a sua fé em crise, agora ele começou a ser usado tremendamente por Deus. Eu quero convidar você a cruzar a sua face. Eu quero orar pela sua vida. Senhor da glória, estamos aqui diante de Ti. E assim como Asaf entrou naquele santuário, e ali, Senhor, o Senhor deu respostas a ele. E o Senhor tem respostas a cada uma dessas pessoas aqui nessa noite. Pessoas que estão enfrentando um momento de dificuldade, um momento de aflição, mas que elas possam, Senhor, nessa noite, falar como Asaf falou e dizer: Deus é bom, Deus é bom, mesmo eu passando por isso, mesmo eu não entendendo, mas o propósito de Deus é me trazer para mais perto dele, porque bom é aproximar-se de Deus. Então eu quero pedir na autoridade do nome de Jesus, assim como o Senhor estava segurando pela mão direita de Asaf, sustenta também pelas nossas mãos, Senhor, nos conduz a uma renovação espiritual, nos conduz a um grande avivamento na nossa igreja, Senhor. Asaf começou a ser usado tremendamente, de maneira que a glória de Deus se manifestava, e é isso que nós também queremos para a nossa igreja, é isso que nós queremos para a igreja metodista, aqui em Jardim América. Deus conta contigo, Asaf. Não desista, não faça comparações, não diga: o ímpio é assim, é assado, a vida dele é melhor do que a minha. Não diga assim: a minha vida é melhor porque eu sou salvo, minha vida é melhor porque eu vou ser recebido em glória, a minha vida é melhor porque o meu nome está escrito no livro da vida e ele não pode ser apagado. Queira o diabo ou não, o meu nome não vai ser apagado do livro da vida, porque Deus vai nos sustentar, Deus tem nos guiado, Deus tem nos restaurado dia a dia. Receba de Deus nessa noite um toque especial para que aquilo que você está enfrentando no teu lar, aquilo que você está enfrentando no teu casamento, aquilo que você está enfrentando com os teus filhos, aquilo que você está enfrentando na sua vida espiritual, aquilo que você está enfrentando com as enfermidades, aquilo que você está enfrentando nas suas finanças, seja tudo resolvido para a honra e glória do santo nome de Jesus, porque Deus só está dizendo: sabe o que? Você não tem ver que Ele é bom, você não tem ver que Ele está contigo, que Ele não te abandona. Pronto, Asaf entendeu isso e Deus disse: agora eu vou decretar a vitória, agora já basta, agora eu vou te dar aflição, e eu vou profetizar em nome de Jesus. Essa aflição que você está enfrentando, ela tem tempo contado e determinado por Deus. Oh Senhor, que assim seja, que a tua vontade prevaleça, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Os teus pensamentos são
mais altos do que os nossos. Então nós queremos louvar, glorificar o teu santo nome. Você pode adorar o Senhor, você pode glorificar, você pode aplaudir a Deus, você pode dar glória.